bem, vamos discutir aqui a função polinomial do segundo grau. Definição. É a função f que tem domínio real contra domínio real, tal que f de x ou imagem de x é igual a ax² mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. O elemento x pertencente ao domínio é o número real, já que o domínio da função é o conjunto dos reais. O contradomínio também é o conjunto dos reais. Então, para cada x real, eu obtenho uma imagem que também é um número real, ok? O a, o coeficiente do x², ele precisa ser diferente de zero. E é claro, afinal, 0 vezes x² daria zero. Restaria, então, uma provável função do primeiro grau e não do segundo grau. De acordo? Então, f de x igual a x² mais bx mais c é a função de segundo grau com a, b e c reais, mas a diferente de zero. Alguns exemplos eu vou discutir o número 1. No exemplo de número 1, o coeficiente do x² representado de forma geral por a é o 2. O coeficiente do x, que é representado por b, é o menos 10. E o independente representado por c vale 12. Então, a vale 2, b vale menos 10 e o c vale 12. Estão acompanhando? Vamos pular para esse item aqui, ó. O item 3, f de x é menos x² menos x mais 1. O a, que é o coeficiente do x² é menos 1. O b, que é o coeficiente do x, é menos 1. E o c, o coeficiente independente, é igual a 1. No quarto caso, o coeficiente do x² representado, mais uma vez eu repito, pelo a, é menos 1. O b não aparece. Nós não temos nesta expressão o termo em x. E quando o x não aparece é porque o b vale zero. Cuidado, não é o x que vale zero, é o b que vale zero. 0 vezes x dá zero, por isso eu não tenho o termo em x. E o c vale menos 4. Já no exemplo de número 5, o a, que é o coeficiente do x² vale 1, e nós não temos o b e não temos o zero. Na verdade, temos sim b igual a c igual a zero. Ambos são iguais a zero, por isso eles não aparecem, ok? O gráfico. O gráfico de uma função do segundo grau é uma curva denominada parábola, que pode ter concavidade voltada para cima, quando a é maior do que zero, ou voltada para baixo, quando a é menor do que zero. Então, o que eu tenho aqui é o gráfico de uma função do segundo grau. Seu nome, parábola. A parábola pode ter essa cavidade, a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. A parábola tem a concavidade para cima quando a, o coeficiente do x², é um número positivo. E sua concavidade estará voltada para baixo quando a, o coeficiente do x² for um número negativo. Vocês acompanharam? Vale observar que qualquer curva, não importa qual, qualquer curva, intersecta o eixo x em pontos cujas abscissas anulam a função. Portanto, se a parábola intercepta o eixo x nesses dois pontinhos, é porque os valores associados a esses dois pontos tornam a sentença que define a função nula. Por exemplo, digamos que esse é o número 0 e esse é o número 3. Se o gráfico da função de segundo grau intersecta o eixo x num ponto de abscissa 0 e num ponto de abscissa 3, é porque 0 e 3 são as raízes da função. 0 e 3 anulam a função. Observação. As raízes de uma função são as intersecções do gráfico com o eixo x. Elas podem ser obtidas resolvendo-se a equação f de x igual a zero. Porque, na verdade, as raízes de uma função, que são justamente as intersecções do gráfico com o eixo x, como eu acabei de comentar, são os valores de x que anulam a função. Então, basta procurar qual é o x para o qual a imagem é zero, qual é o x para o qual a função é zero. Para isso, basta igualar a sentença que define a função ao número zero, certo? Resolvo esta equação de segundo grau, e para isso posso usar a fórmula de Bhaskara, soma e produto e assim por diante. Vamos considerar três casos. Digamos que ao resolver a equação, delta é um número maior do que zero, o discriminante da equação é positivo. Nós sabemos que quando ao resolver a equação de segundo grau, o discriminante é um número positivo, a equação tem duas raízes que são números reais diferentes. Ora, se a equação tem duas raízes reais e diferentes, se a função possui duas raízes diferentes, a parábola intersecta o eixo x em dois pontos diferentes. Um deles eu vou chamar de x índice 1 e o outro de x índice 2. De acordo? Detalhe importante. A parábola pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Isso vai depender do a, como eu já chamei a atenção de vocês, tá ok?
Agora, olha que interessante, no caso em que a parábola tem concavidade para cima, valores de x maiores que essa raiz possuem imagem positiva. Ou seja, esses valores de x que são maiores do que a raiz x índice 2 tornam a função um número positivo. Valores de x menores do que a raiz x índice 1 também possuem imagens positivas. São valores que atribuídos à função fazem com que ela resulte em um número positivo. Observe que nesse caso, valores de x entre as duas raízes possuem imagens negativas. São valores que fariam com que a função assumisse valores negativos. Aqui já muda um pouquinho, né? Aqui eu noto que valores maiores do que a raiz x índice 2 possuem imagens negativas, valores menores do que a raiz x índice 1 possuem imagens negativas, e valores entre as duas raízes possuem imagens positivas, ok? O segundo caso é o caso em que o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, quando o discriminante da equação é nulo, nós encontramos um único valor do x, que faz o papel das duas raízes da equação do segundo grau. Então, se eu encontro um único valor para x, não importa se a parábola terá concavidade voltada para cima ou para baixo, lembrando que isso depende do a. A parábola vai intersectar o eixo x num ponto só, porque os dois valores obtidos para x, as duas raízes, são iguais. E você vai perceber, ao resolver a equação de segundo grau, que quando delta é igual a zero, a raiz ela coincide com menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a é a raiz dessa equação e, portanto, raiz da função. Então, quando a parábola tem cavidade para cima, ela encosta no eixo x no único ponto. E se a cavidade estiver voltada para baixo, o mesmo acontece, ok? Notem que valores maiores do que essa raiz possuem imagem positiva, fazem com que a função assuma valores positivos. E valores menores do que a raiz também, ok? Nesse caso, não existe um valor de x que faz com que a função assuma valor negativo. No outro caso, aí a coisa muda. Porque qualquer número maior do que a raiz tem imagem negativa. Qualquer número menor do que a raiz tem imagem negativa. A raiz tem imagem igual a zero. E não existe x que faz com que a função assuma valores positivos, ok? E o terceiro caso é aquele no qual o delta é menor do que zero. A parábola não corta o eixo x, a equação x² mais bx mais c igual a zero não tem raízes reais. Na verdade, quando o delta é menor do que zero, quando o discriminante é negativo, a minha equação de segundo grau não possui raízes reais. Então, a função de segundo grau não tem raízes reais. E, não esqueça, a curva intersecta o eixo x em pontos que indicam as raízes da função. Se a função não tem raízes, a curva não intersecta o eixo x. Então, quando A é positivo, a parábola tem cavidade para cima, mas não intersecta o eixo x. E quando A é negativo, a parábola tem cavidade para baixo e também não intersecta o eixo x. No primeiro caso, qualquer valor de x tem imagem positiva. E no segundo caso, qualquer valor de x tem imagem negativa. Ok? Muito bem, um exemplo. Considere a função f que tem domínio real contra domínio real, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Obtenha f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 e f de 4. E esboce o gráfico de f no sistema de coordenadas cartesianas. Essa é uma função de segundo grau cujo domínio é o conjunto dos números reais e cujo contradomínio também é o conjunto dos números reais. Portanto, eu atribuo a x números reais, efetuo os cálculos e obtenho o real, que é a imagem desse x. Quando se pede f de menos 2, pede-se, na verdade, a imagem do número menos 2. E esse é o número que você obtém colocando menos 2 no lugar do x, efetuando os cálculos. Ok? A imagem de zero, por exemplo, eu obtenho colocando zero no lugar do x. 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0 é 0, resulta em menos 3, tá bom? Cada vez que eu calculo a imagem de um elemento do domínio, eu encontro um par ordenado que pertence à função. Esse par ordenado representa um ponto pertencente ao gráfico da função. Então, por exemplo, no caso da imagem do zero, que é igual a menos 3. A imagem do zero é menos 3, então eu tenho o par 0, menos 3. Esse par 0, menos 3 representa no sistema cartesiano um ponto pertencente ao gráfico da função. Então vamos calcular o que se pede. Muito bem. O f de menos 2 você obtém colocando menos 2 no lugar do x na sentença. Deu 5. O f de menos 1 resulta 0, o f de 0 resulta menos 3, o f de 1 resulta menos 4, o f de 2 resulta menos 3, o f de 3 resulta 0, o f de 4 resulta 5. E esses valores eu obtive substituindo no x, substituindo o x na função,
por cada um desses números cuja imagem eu procurava, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui o par menos 2, 5. O par menos 2 para x e 5 para y. Está acompanhando? Ó, ele é um ponto pertencente ao gráfico da função, ok? Temos ainda, deixa eu ver aqui, o par menos 1, 0. Então, menos 1, 0. Menos 1 para x, né, no eixo x, e 0 no eixo y. Isso aqui é um outro ponto pertencente ao gráfico da função, tá bom? O f de 0 é menos 3, então o par 0 menos 3 também pertence ao gráfico, está aqui, ó, tá? O par 1 e menos 4, o par 1 para x menos 4 para y, está aqui. Olha que interessante, qual a imagem do 1? A imagem do 1 é o menos 4. Qual a imagem do menos 2? A imagem do 2 é o menos 5. Qual a imagem do 2? É menos 3. A imagem do 2 é menos 3, esse é o ponto de coordenadas 2, menos 3. A imagem do 3 é o número 0, aqui a imagem do 3 é o número 0. A imagem de 4 é o número 5. Prontinho. Agora, construindo a curva que passa por todos esses pontos, eu tenho aquilo que a gente chama de parábola. De acordo, pessoal? Foi tranquilo, né? Aqui é importante observar o seguinte, ó. Valores de x maiores do que 3 têm imagens positivas, assim como valores de x menores do que menos 1 também possuem imagens positivas. Os valores de x que estão entre menos 1 e 3 são todos valores com imagens negativas. Então, se perguntam quais os valores de x para os quais a função é positiva. São os números maiores que 3, menores que menos 1. Quais os valores de x para os quais a função é 0? Menos 1 e 3. Quais os valores de x para os quais a função é negativa? Números entre menos 1 e 3. De acordo? Mais um exemplo. Esboce o gráfico da função definida em R, ou seja, função definida em R, função que tem domínio real, definida por f de x igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais 2x mais 6. O azinho, nesse caso, acompanhe bem, ele é um número que multiplica o x ao quadrado, ele vale menos meio, menos 1 sobre 2, menos meio, tá? Então, já sei que a parábola que representa essa função de segundo grau tem concavidade voltada para baixo. O bzinho é 2 e o czinho é 6, de acordo? Bom, agora ele não deu sugestões de quais valores eu deveria atribuir a x para obter a imagem correspondente. Lembrando que, atribuindo valores reais a x, o resultado obtido é a imagem desse x. Isso define um par ordenado que representa um ponto pertencente ao gráfico da função. Então, para que eu possa esboçar o gráfico, é preciso que eu tenha alguns desses pares ordenados. Pois bem, em primeiro lugar, vamos identificar onde a parábola intersecta o eixo x. Nós já sabemos que a parábola intersecta o eixo x em valores para os quais a função se anula. Então, eu vou igualar a sentença a zero, vou resolver essa equação e descobrir qual é o x que anula a função, quais as raízes da equação, quais as raízes da minha função. Isso é fácil. Bom, cada um resolve da maneira que achar melhor, né? Eu, por exemplo, multiplicaria toda a igualdade por menos 2. Se eu multiplicar isso aqui por menos 2, ó, menos 2 vezes x² dividido por menos 2, vai dar x ao quadrado. Menos 2 vezes 2x dá menos 4x, menos 2 vezes 6 dá menos 12. E menos 2 vezes 0 é 0. Então, eu reescrevi aquela equação de uma outra forma, né? Agora o azinho vale 1, o bzinho vale menos 4 e o czinho vale menos 12. E se eu resolver essa equação usando fórmula de Bhaskara ou propriedades envolvendo soma e produto de raízes, eu vou encontrar dois valores, o menos 2 e o 6. Isso significa que as raízes dessa função são os números menos 2 e 6, tá bom? Então, eu já sei que a parábola vai intersectar o eixo x no ponto menos 2, 0, ponto menos 2, 0, tá aqui, ó, ponto menos 2, 0, ok? Né? E no ponto 6, 0, no ponto 6, 0, tá vendo? Agora eu vou calcular, por exemplo, o f de 0. Eu vou colocar o 0 no lugar do x lá na minha função para obter o resultado, verificar qual é o resultado obtido. Quando eu coloco 0 no x, eu fico com 0 ao quadrado, vezes menos 1, dividido por 2, que é 0. 2 vezes 0 dá 0, sobra o 6. Então, eu tenho o par 0 para x, 6 para y. 6 é a imagem de 0. Olha. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um fato importante. A parábola sempre corta o eixo y num valor que coincide com o czinho. Sempre. Por quê? Porque sempre que ela corta o eixo x é porque o x vale 0. Perdão, sempre que ela corta, que a parábola corta o eixo y, é porque o x vale 0. E sempre que eu colocar 0 na função, vai sobrar só o czinho. Então, a parábola, não importa se a concavidade está voltada para baixo ou para cima, ela sempre intersecta o eixo y em um ponto cuja ordenada
é o Czinho na função, tá bom? Agora eu vou calcular o f de 2, e para isso basta colocar o 2 no lugar do x, o resultado obtido é 8. O f de 4 tem como resultado 6, então temos o par 2, 8, olha que bonitinho, ele está aqui, tá vendo? E o par 4, 6, tá bom? Construindo a curva que passa por todos esses pontos, eu tenho aquilo que a gente chama de parábola, ok? Notem que valores dx maiores do que 6 fazem com que a função assuma valores negativos. Valores dx menores do que menos 2 também. São valores com imagem negativa. Valores entre menos 2 e 6 possuem imagem positiva. Então, a função assumiria, nesse caso, valores positivos. Então, se perguntam quais os valores de x para os quais a função é menor que zero, é negativa. Vocês dizem que são os valores menores que menos 2 ou os valores maiores que 6. E quais os valores de x para os quais a função assume valores positivos, para os quais ela é maior do que zero? São os valores entre menos 2 e 6. E menos 2 e 6 são os valores que anulam, né, a função, são as raízes da função. É isso aí.